tarde a todos, bom dia. Começamos aí mais um seminário Economia e Defesa da Concorrência. Hoje aí temos a honra de ter conosco a presença de Denilson Moura da Silva, né? O Denilson, ele é mestre em Direito Empresarial e Regulação, tem pós-graduação e especialização em Direito do Estado pela Unifia, né? Bacharel em Direito pela Uninove, vice-presidente do Sindicato de Policiais Rodoviários Federais, né? Por 2 mandatos, desde 2018, ele é diretor jurídico, né? Do Sindicato de Policiais Rodoviários Federais de São Paulo, e é policial rodoviário federal desde 2012. Ele é chefe do Núcleo de Apoio Técnico da Superintendência Regional, né, de São Paulo, da PRF de São Paulo, e tem pós-graduação em Ciências Policiais, né, pela UniPRF, né, Instituto Federal do Espírito Santo. Então, muito obrigado, Denilson, por você ter aceitado aqui conversar conosco a respeito aí do seu trabalho, que é sobre efetividade das decisões do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, revisão judicial e segurança jurídica empresarial. Agradeço muito o convite, doutor Ricardo Medeiros de Castro, e toda a assessoria do CAD, a doutora Karina, que fez o contato comigo. Eu me sinto bastante honrado e lisonjeado de poder estar falando um pouquinho desse singelo trabalho, né, que foi a dissertação do mestrado. O meu orientador foi o doutor Sérgio Antônio Ferreira Victor, e que ele ministrou aulas sobre o direito da concorrência, né, e eu decidi aprofundar um pouco e conhecer mais as funções do CAD, e fui estudando, e ao longo de 2 anos a gente conseguiu desenvolver esse trabalho, sempre sob a orientação dele. Tivemos também a orientação do doutor Cavalli nas orientações que ele nos deu, né? Ele é juiz federal, atua junto ao ministro Barroso. Ele teve um viés um pouco mais voltado para o Conselho de Valores Imobiliários, né, da CVM, mas que trouxe e enriqueceu bastante a pesquisa, né? Participou também o Dr. Gilberto Bercovitch da nossa banca, e o Dr. Victor Oliveira Fernandes, que é também conselheiro aí do tribunal. Então, sem mais delongas, vou começar aqui um pouquinho falando sobre o contexto desse trabalho, né, em si, que foi, né, qual foi o escopo, né? Então, vou pedir a gentileza de compartilhar a tela aqui com vocês de alguns slides que eu fiz para a gente conseguir explanar um pouquinho melhor o nosso trabalho e nos guiando para não tomar muito tempo, né, e ser mais objetivo. Então, vou ver aqui se a gente consegue compartilhar. Não sei se já está compartilhando aí, doutor, vai me falando. Tá ótimo, a gente consegue ver. Assim. Ficou ampliado agora? Tá ampliado? Tá perfeito. Então, o tema do trabalho foi esse, né? A efetividade das decisões do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a revisão judicial e a segurança jurídica empresarial. Então, a dissertação de mestrado foi apresentada e defendida em julho de 2022 na Uninove, aqui, que é a Universidade 9 de Julho, aqui de São Paulo, sob a orientação do Dr. Sérgio Antônio Ferreira Victor, né, participando do Dr. Gilberto Bercovitch, que também é da Uninove e também é catedrático da cadeira de Direito Comercial e Empresarial na Universidade de São Paulo, Dr. Victor Oliveira Fernandes, que é também doutor e conselheiro aí do CAD, e pelo Instituto de Direito Público aí de Brasília, né? Então, aqui o doutor Ricardo já mencionou um pouco da minha história profissional e acadêmica, né? E a gente continua aí trabalhando em prol da sociedade, né, como servidor público e como acadêmico de direito. Então, o escopo do trabalho inicialmente era analisar, né, como que as decisões do CAD, tanto em atos de concentração como condutas, têm sido cumpridas, né, voluntariamente pelos agentes econômicos ou se têm sido questionadas, né? Então, os agentes econômicos, eles devem se submeter à decisão, essa é a nossa visão, cumprir
as exigências que o CAD, né, que o Conselho, o Tribunal, ou mesmo a Superintendência Geral do CAD impõe, é um dever. Então, a submissão ao comando decisório do CAD e a sua execução, né, o seu cumprimento, elas são um dever desses agentes econômicos, né? E, e por quê? Porque não são todos os agentes econômicos que passam por esse crivo do CAD, né? De ter os seus atos, tanto de concentração como de condutas, submetidas ao Conselho, sim aqueles que impactam o mercado com uma certa relevância, né? Mas para antes da gente falar sobre o porquê que os agentes econômicos, né, devem se submeter ao CAD, a gente precisa lembrar um pouquinho sobre o liberalismo econômico e as ideias de Adam Smith, né, na sua obra A Riqueza das Nações de 1776, que ele apregoava que não podia haver interferência do governo na economia, que as interações dos indivíduos resultariam numa harmonia do mercado, que seria obtida pela somatória dessas inúmeras interações. Então, alguma discrepância ou desarranjo, a mão invisível, né, do próprio mercado se encarregaria de operar, de fazer essas correções, né? Essa também eram as ideias do francês Dupont de Nemours, né? Até a indústria química Dupont, que é dessa família, né? E ele também apregoava a não intervenção do Estado na economia, que a economia se regularia por si mesma, conforme as suas próprias leis, né? Então havia até o jargão, né? Laissez-faire, laissez-passer, do francês, né? Deixe estar, deixe passar, na tradução em português, né? Então essas ideias eram ideias que se contrapunham às ideias do sistema mercantil, em que os estados, o governo, ele ditava ali as regras da economia e a força de um estado se media pelas suas reservas em ouro, né? Então ele intervinha muito na economia para ser um reino forte, um estado forte. Dependia sim da intervenção do estado na economia, então, o Estado cuidava muito da economia. E esse sistema liberal queria afastar essa intervenção, esse controle do Estado na economia, né? Entretanto, né, como é natural aí do capitalismo, né, a gente vê que houve crises, né, do capitalismo, né? Primeiro a Grande Depressão de 1873 e 1896 nos Estados Unidos, né, a título de exemplo, 18 mil empresas faliram, incluindo 89 ferrovias, né? Depois seguiu a Grande Depressão, né, dos anos 20, que culminou com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que se estendeu, né, aos anos 30, e depois uma nova crise que eclodiu no final dos anos 60, o esgotamento do boom do pós-guerra, né, aquela construção do pós-guerra, e estende-se até a atualidade, né? Destacando-se nesse período, né, a crise do petróleo de 1970. No Brasil, nós tivemos que criar o projeto Proálcool, né, porque não havia combustível, não havia petróleo, gasolina, diesel suficiente. Então, o projeto Proálcool veio pelo decreto número 76593/75, e a crise de 2008, também conhecida como a crise do subprime, né, que é a atual aí mais perto de nós, foi a queda do índice Dow Jones, motivada pela concessão de empréstimos hipotecários de alto risco, que levou os bancos a quebrarem, né? Muitas instituições financeiras nos Estados Unidos quebraram, literalmente quebraram, se tornaram insolventes e não conseguiram fazer frente às suas obrigações. Então, diante disso, a gente vê aí a necessidade de regulação, sim, do mercado, da intervenção, sim, do Estado na economia, porque nós temos aí, de fato, essa necessidade, né? O mercado por si só é insuficiente em sua autorregulação, né? Então, o ministro, o ministro Eros Grau, né, na sua obra A Ordem Econômica na Constituição, ele diz, né, que o modelo clássico de mercado ignorava e recusava a ideia de poder econômico. Na praxis, todavia, os defensores do poder econômico, porque plenamente conscientes da sua capacidade de dominação, atuando de largas braçadas sobre a égide de um princípio sem princípios, né, o princípio do livre mercado, passaram desde então e permanecem a controlar os mercados. Daí o arranjo inteligente das leis antitrust, que preservam as estruturas dos mercados, sem, contudo, extirpar a hegemonia dos monopólios e oligopólios. Então,
a necessidade desse reconhecimento, né? Então, um pouquinho do contexto histórico do direito da concorrência dos órgãos antitrust, né? Na, do direito à concorrência americano, né? Nos Estados Unidos, os estudos e medidas antitrust surgiram em 1890, de forma a proibir os trusts. O outro alvo da primeira lei antitrust do monopólio de transportes ferroviário e do petróleo. E também, né, ele pegava aí a atividade sindical, né? Eu sou vice-presidente do sindicato nosso aqui dos policiais rodoviários federais, e isso é algo que nos faz um pouco preocupados, né? Porque nessa visão do direito antitrust americano havia essa vedação também da atividade sindical, né? Os arranjos entre trabalhadores eram considerados uma medida de trust, né? Na União Europeia, né, na Europa, o antitrust decorreu de uma integração regional e da necessidade de criação de um mercado único, sob a ideia e fundamento de pacificação do velho continente, né, onde as guerras ali sempre eclodiam. Então, veio o surgimento da União Europeia pelo Tratado de Roma de 57, depois o Tratado de Lisboa de 2007, que evoluiu para o Tratado para o Funcionamento da União Europeia, que é o TFUE, né, de 2012. Então, o direito da concorrência, né, ele é baseado também chamado do direito antitrust. Né? E o que é trust? É uma forma de acordo entre grandes empresas para a divisão do mercado, limitação e controle de produção e arranjos dos preços. Então, como que funcionou essa evolução legislativa, né, especialmente dos Estados Unidos, e por que isso é importante? Porque para nós reflete aqui para a gente fazer uma comparação com a nossa legislação antitrust. Então, em 1890 veio a Sherman Act, que vedava a combinação entre empresas para dominação de mercado. Subsequentemente veio a Clayton Act, de 1914. Essa lei veio para corrigir vamos dizer assim, esse desalinho da Sherman Act, que proibia a associação sindical. A Clayton Act, ela permite essa associação sindical e ela defendia que o trabalho humano não é uma mercadoria, então ele não poderia se enquadrar nessas regras de combinação de antitrust da Sherman Act, né? E também em 1914 veio a lei, né, que criou o FTC, que é a Federal Trade Commission, né, que criou o programa de pre-merger, né, que é o programa de fusão, né, de pré-fusão. E isso foi decorrente da lei HCR, que ela tem o nome de alguns, de três senadores americanos que viabilizaram, que aperfeiçoaram essa lei, né, da Federal Trade Commission, e dizendo da necessidade prévia da análise e de conclusão pelo Federal Trade Commission antes de alguma empresa realmente vir a se fundir, né? E no caso de descumprimento dessa decisão de não notificação, né, ou mesmo de não submeter a decisão do FTC, o caso é diretamente encaminhado à Justiça americana e toda e qualquer punição ela é feita por uma ação judicial. É necessário um juiz para desfazer o ato ou mesmo para aplicar a penalidade, né? E isso é importante porque a nossa lei, a gente vai fazer uma comparação aí adiante com a nossa lei, né? Então, como que é o direito à concorrência no Brasil? As leis antitrust, né? No Brasil, na Constituição Barguista de 1934, começa-se aí os nossos primeiros brotos da nossa legislação antitrust brasileira, que vem, então, no artigo 117, trazendo sobre o fomento da economia popular, né? A base do nosso direito antitrust, do direito à concorrência, é, de fato, a economia popular, a proteção do consumidor. No Estado Novo, veio o Decreto-Lei 869 de 38, cujo escopo era também tutelar a economia popular e proteger o consumidor, conforme o artigo 141 da Constituição. Em seguida veio a Lei 7.666 de 45, conhecida como Lei Malaya, que criou a CAD, né? O CAD não era uma comissão administrativa de defesa econômica e tinha então um caráter administrativo,
ativista. O que significa? Que todo e qualquer julgamento, ou mesmo imposição de penalidade, era feito no âmbito administrativo, não sem necessidade de se levar para um juiz a penar, ou mesmo fazer valer a decisão da, da CAD. Havia apenas um tipo penal, no artigo 17, quando a empresa não, que era obrigada a prestar as informações para a CAD, não o fazia, não apresentava essas informações, ela tinha ali uma pena para os seus administradores. Né? Então, aí sim seria necessária a intervenção de um juiz para aplicar essa pena. Né? O direito penal ele exige realmente que o juiz, atuação judiciária, né? O princípio da exclusividade da jurisdição, né? Da reserva de jurisdição. Essa lei durou pouco, né? Foi revogada no mesmo ano pela Lei 8167. E em seguida nós tivemos na Constituição de 1946 o artigo 148, né? Repressão toda e qualquer forma de abuso do poder econômico. Surge aí então essa designação de abuso do poder econômico, né? E ainda sob a égide dessa Constituição de 46, em 1962 veio a Lei 4137, né, que transforma o CAD em conselho, né, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né. Essa lei foi bastante criticada por ter uma baixa eficácia, né, e especialmente porque a atuação do CAD nesse período era muito, vamos dizer assim, superficial ou talvez não tão aprofundada, a ponto de que sempre culminava, ou quase sempre, né, a maior parte dos casos, as companhias processadas eram absolvidas por falta de prova, salvo algumas exceções. Né? Um exemplo desse é o caso da Barrilha, de 1963, que a gente trata também no trabalho, de uma maneira um pouco mais detida, foi processado e julgado sobre a procedimentalidade dessa lei, né, da Lei 4137. Né? Um caso que foi uma exceção, né, das refrigerantes Sul Rio Grandense e a Pepsi, um caso de 1964, culminou com uma condenação. Né? A imprensa, né, falou que era apenas para melhorar a imagem do CAD, que estava sendo bastante criticado na época. Né? E havia então um problema, né, dessa baixa eficiência ou dessa baixa eficácia que residia em dois problemas, na verdade. Um era a definição de abuso do poder econômico, porque falava-se que ia penalizar, ia ser sancionada qualquer conduta que fosse caracterizada como abuso do poder econômico, mas não havia uma definição do que era abuso do poder econômico. Né? E outra coisa, né, um dos elementos, né, para se aferir o controle, a dominação do mercado, os arranjos, né, as condutas, é essa questão do preço, né? Mas a inflação era muito galopante, né? O próprio professor Vinícius Marques de Carvalho, que também foi presidente do tribunal no biênio, salvo engano, 2012, 2016, ele fala dessa questão sobre a inflação, como você vai mensurar o preço se o preço mudava muito, né? Então, tinha essa questão de prejudicar a própria análise em si pelo CAD, né? Então, em 1988, né, o advento da nossa atual Constituição, no artigo 1000, do artigo 170, que trata da ordem econômica, né, o foco muda, né? Agora se inclui a justiça social para o direito da concorrência, para a análise antitrust e a atuação do CAD, conforme os ditames da Constituição. Né? Ainda sob a égide da nossa Constituição atual, veio a Lei 8158 de 1991, que foi originada pela Lei 204 de 1990, que já deu uma melhor estruturada no, na, na forma de defesa, né, da ordem econômica, incluindo o CAD, a Secretaria de Defesa Econômica, e mais para frente, 3 anos aí à frente, em 94, veio a Lei 8884, que instituiu o combate aos ilícitos contra a livre concorrência, criou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né, do qual fazia parte o CAD e a Secretaria de Defesa Econômica, e elevou o CAD transformou o CAD em autarquia federal, com orçamento próprio, melhorando o desempenho de suas atribuições e também melhorando a formação do corpo técnico. Né? Foi possível, então, contratar, trazer pessoas de gabarito técnico mais elevado. Né? A exemplo do Dr. Ricardo, aí, que chefia o Departamento de Estudos Econômicos.
do CAD. Maior respeito institucional também do Poder Judiciário pelo CAD, né, pelas decisões que o CAD passou a proferir. Então, a própria atuação do CAD, né, nas decisões, esse reconhecimento pelo Judiciário, né, e aí a gente entra um pouco mais a fundo no escopo do trabalho e na análise do trabalho, pelo próprio STJ. Né? Nós vemos aí, então, que depois de passar por algumas instâncias, chegou um caso, né, aí para o STJ, era sobre uma execução de uma multa que o CAD tinha imposto a um determinado agente econômico, está no RESP 590/1960 do Distrito Federal, e o ministro Luiz Fux assim fala, né, que a decisão proferida pelo CAD tem, portanto, no dizer de Eli Lopes Meirelles, né, um dos mestres do direito administrativo, uma natureza administrativa, mas também jurisdicional, até porque a nova lei antitrust, no artigo 3º, como já salientado, conceitua o CAD como um órgão judicante. Então, não resta dúvida que as decisões do CAD, pela peculiaridade de versarem sobre matéria especificamente complexa, que requer um órgão especializado, apresentam natureza bastante similar a uma decisão judicial. Então, o plenário do STF indeferiu a medida cautelar na ADIM 1094, DF, na qual se questionava a constitucionalidade, dentre outros, do artigo 65 da Lei 8.884 de 94, concluindo pela improcedência da alegação de lesão à garantia constitucional do acesso ao poder judiciário. Né? E essa é uma discussão que a gente entra também no trabalho, um pouco mais à frente, vamos ver sobre essa questão da vedação, né, ao não liquer, né, a necessidade de submissão à jurisdição, né, ao controle do poder jurisdicional. Então, vamos seguir um pouquinho mais que a gente já chega lá. Direito da concorrência, então, continuando, né, as leis antitrust, a evolução, nós tivemos um problema que persistia, mesmo com a Lei 8884, né, no controle dos atos de concentração, a análise era ex post, né, não era obrigatoriamente ex ante. Né? Então, primeiro fazia a fusão e as empresas, os agentes econômicos tinham até 15 dias para submeter ao CAD aquele ato de concentração, né? Aquela mudança na estrutura. Como foi o caso, por exemplo, do Garoto Nestlé, que foi um dos mais emblemáticos para a gente tratar sobre essa questão do controle, do problema que se tinha quando, né, já adiantando que, nesse caso, o CAD não aprovou a fusão, né, porque o controle de mercado seria muito grande, né, do mercado de chocolates, e as empresas recorreram ao tribunal que sustou ali, suspendeu a decisão do CAD por uma questão ali procedimental, né, que depois nós vamos entrar com um pouco mais de detalhe. A gente discutia um pouco antes, o doutor Ricardo, sobre essa questão da procedimentalidade. Né? Então, para evitar esses problemas, veio a nova lei antitrust brasileira, né, que alguns conceituam de NLAB, uma abreviatura, né, e que traz lá no artigo 5º, né, a estrutura, né, reestrutura o CAD, né, o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, traz a Superintendência Geral no inciso 2 e o Departamento de Estudos Econômicos, chefiado pelo Dr. Ricardo, atualmente, e traz também a Procuradoria especializada, né, Procuradoria Federal especializada, e o Ministério Público Federal atuante. Obrigado. E só, desculpa, fazer um pequeno comentário. Depois a gente pode comentar alguns pontos aí da pesquisa, mas, na realidade, eu sou economista-chefe adjunto. Né? O economista-chefe do CAD é o Guilherme Rezende. Né? Então, só Legal, para esclarecer aí que tá não certo. chefio o departamento aí, mas claro que obrigado aí pela menção e realmente a gente está aí junto aí do departamento analisando. Assim, e realmente essa modificação da lei, né, ela trouxe uma série de questões aí, né? Eu já gostaria até de antecipar aí um ponto que eu iria te questionar, né? Eu me lembro que quando teve alguns casos que a gente analisou em relação à CBHPM, em relação a discussões de médicos, e acho que talvez a gente possa retomar esse ponto depois, mas eu me recordo de ter feito alguma análise nos Estados Unidos sobre a diferenciação
E que você mencionou o Clayton Act, né, que os sindicatos, de fato, ali, antes tinha uma visão, né, que a barganha coletiva violava, talvez, leis antitrust, depois que o Clayton Act se entendeu que não, né? Mas essa barganha coletiva tem limites? Eu não sei se você chegou a olhar alguma questão em relação a esse ponto aí também, mas acredito eu que talvez tenha alguns limites lá nos Estados Unidos sobre o que é possível ou não fazer em termos de atividade sindicalizada, por exemplo, profissionais liberais ou ou questões de boicote, se seriam aceitáveis como barganha coletiva, assim, né? Mas desculpa, assim, é só um ponto aí, a gente pode retomar aí depois, se quiser talvez falar ao final, também pode ser. Não, então vamos tratando aqui, vamos aparando, a gente vai falando, né? Na verdade, nos Estados Unidos, né, realmente não é ilimitado, né? E se uma atuação de um sindicato chegar a impactar de uma determinada forma muito grande um determinado setor econômico, há sim a incidência de até uma sanção para o sindicato, aquela sob essas leis antitrust, né? Mas de verdade eu não tenho conhecimento atual, doutor, de ter tido algum caso assim, de chegar a submeter. Eu acho que também o pessoal não brinca com fogo lá por conta que as multas lá são bem mais pesadas, né? Eu cito no trabalho lá como são as multas, coisa de milhões, né, de dólares, quando, quando tem algum tipo de infração a essas leis que a gente elencou ali, né, Sherman Act, elas continuam vigentes, né? A Sherman Act, a Clayton Act, a HSR, ela também, elas continuam vigentes e atuantes, né? E a Federal Trade Commission está sempre de olho, né? Então, o pessoal não E brinca, talvez não. tenha, não, com certeza, sim. E talvez tenha uma diferença também entre sindicato patronal versus sindicato dos empregados, assim, né? E que aqui a gente tem uma herança, assim, né, de ter uma série de negociações com sindicatos patronais, mas lá talvez tenha uma restrição em relação a um sindicato patronal que tenha grande parte aí da indústria, assim. Mas desculpa, eu não quero interromper aí a tua exposição, né? A proteção, né, dada pela Clayton Act é mais para os a Labor Union, né, que eles chamam lá, né, que é a união de trabalhadores, né, os sindicatos patronais, que é visto mais como associações lá de um determinado nicho de mercado, né, elas não têm a mesma proteção da Clayton Act, né, ela é mais realmente voltada para a união de trabalhadores, e aí depois a gente entra na questão das cooperativas, né, porque pela leitura que eu faço da lei, né, da Clayton Act, ela, em tese, protege também as cooperativas, né, de trabalho e tal, porque ele fala lá na Mas eu redação, acho que não para profissionais liberais, assim, tá? Porque tem uma diferença também. Acho que teve um caso interessante envolvendo advocacia e outras é, questões que, quando envolve profissionais liberais, tanto é que você tem aí uma análise, até do guia de análise deles lá envolvendo esse debate de cooperativas, né? Mas desculpa, de novo, aí eu já estou é, eu sei entrando aí que na sua abrange, apresentação. eles tutelam, né, por exemplo, os produtores rurais, né, aquela pessoa mais do setor primário da economia, né, eles protegem, né, também essa união de trabalhadores rurais, né, agrícolas, mas de fato essa parte de profissionais liberais que atuam mais, né, no nicho mais de cidade, né, no terceiro setor de serviços, realmente fica prejudicado, né. Na verdade, a Clayton Act, né, ela veio mais para proteger a união de trabalhadores na área da indústria, né. Estava vivendo ali ainda a área a fase de industrialização e a indústria americana decolando, né, e havendo muitos abusos, especialmente por parte de grandes jornadas, né, de trabalho, e foi com esse viés, né, com esse escopo, né, e aí alguns outros setores tentam pegar a carona, né, mas aí até depois, se eu puder me passar o link dessa discussão, eu gostaria de analisar o caso,
porque de fato esse dos advogados eu vi bem ano passando na pesquisa e eu não me ative muito por conta do, do, do tempo e também do escopo do trabalho em si, né? Mas eu agradeço bastante a intervenção, doutor. Pode, fica à vontade para intervir, tá bom? Excelente, obrigado. Então, seguindo aqui, vamos ver se eu consigo voltar aqui a compartilhar. Voltou? Voltou aí, doutor Ricardo? Estamos compartilhando? Voltou sim, voltou. Legal. Então, então, antes disso, né, então, seguindo ali, né, o Ministério Público Federal também junto ao CAD, artigo 20, e o controle ex ante, né? Agora, o dos atos de concentração é indispensável que seja feito esse controle ex ante, né, conforme dispõe o artigo 88 da Lei 12.529 de 2011, no parágrafo 2º, né? Então, a atuação do CAD, né, aí depois da reforma da nossa antiga lei antitrust, né, agora com a nova lei, né, análise e julgamento dos atos de concentrações, né, está sob escopo, né, nas atribuições do CAD, as fusões e aquisições, né, merger and acquisitions, né, M&A, né, que é a sigla que vem do inglês, né, de vários escritórios de advocacia são especialistas, temos escritórios de advocacia mundiais, né, com sede em vários países que tem braços aqui no Brasil que trata dessa questão das controles de estruturas, né, para a conformidade, né, das aquisições e fusões. Então, a lei traz aí a obrigatoriedade de notificação prévia, né? Nos casos aí, tem uma portaria interministerial, salvo engano, de 2012, né? No mesmo ano, logo no ano subsequente, salvo engano é a 994 de 2012, portaria interministerial entre o Ministério da Fazenda e o Ministério da Economia, que traz essa obrigatoriedade de notificação. A lei previa 400 milhões e 30 milhões, né? E aí essa portaria ela aumentou para 750 milhões e 75 milhões. E o doutor Ricardo, se puder me corrigir, não sei se teve alteração dessa portaria, se foi atualizado os valores, mas eu acredito que permaneça o mesmo. Eu não tive aí na pesquisa nenhum, só se mudou do ano passado para cá, mas tive o cuidado de pesquisar, não vi nada de alteração, penso que continue ainda, né? Então, pequenas fusões de empresas menores não é obrigado a notificação, né? Continua Então, assim, são esses mesmos valores, valores, né? né? E, e então, né, se um dos grupos, né, o faturamento anual bruto anterior, né, do ano anterior à fusão, submissão do ato ao CAD, de 750 milhões para cima, deve notificar, né, se um dos integrantes aí do grupo teve esse faturamento bruto anual no ano anterior, né? E se a menor ali que está sendo adquirido, né, também teve um faturamento de 75 milhões, né, bruto anual também no ano anterior, precisa também notificar, né, se um outro grupo envolvido na operação, né, o grupo em si. Então, aí nós vemos nessa atuação do CAD um caráter preventivo, né, para que não haja uma dominação de mercado por essa estrutura, né, pelo controle de estrutura, quando há aquisição ou venda ou aquisição de parte de um nicho de mercado, de um determinado agente econômico. E também análise e julgamento das condutas, né? Análise e julgamento das condutas dos agentes econômicos no mercado, né? As condutas que caracterizam cartéis e que se configuram como práticas anticompetitivas, né? Essa atuação do CAD ela tem um caráter repressivo, né? Então, nós temos aí como condutas colusivas verticais, né? Os agentes econômicos que atuam em mercados distintos, mas que fazem parte da mesma cadeia produtiva, né? Como, por exemplo, quando uma empresa é fabricante e uma revendedora do mesmo produto, né? Quando, no caso aí de das podemos dar exemplo, as fabricantes, né, de veículos, elas não podem vender, mas nós temos as concessionárias ali que vendem os veículos, né? E nós temos um exemplo aí de condutas colusivas, né? O cartel de postos de combustíveis, né, de Brasília, que foi um inquérito administrativo de 2009,
feito pelo CAD, foi confirmado pelo Judiciário, é um exemplo de conduta horizontal, né? Por quê? Porque eram concorrentes diretos, né? Entre os agentes dos postos, né, e os distribuidores, e eles atuam ali no mesmo mercado, né, de combustíveis. Outras formas de condutas, né, que configuram prática anticoncorrenciais, é a exclusão de concorrentes, que pode se dar, por exemplo, pela venda casada, né, e o abuso de preços também praticados por monopolistas ou acordo de preços, né, nos setores de economia, em que tal conduta é permitida e regulada quando há monopólio, né, por exemplo, o monopólio do petróleo, que a Petrobras tem em alguns setores, né. Então, esse abuso de preço nesses mercados, ele também é objeto de atenção do CAD. Nós até citamos um caso da Petrobras, que o CAD interveio recentemente, ainda sob a tutela do último governo, né, do governo Bolsonaro. Eu cito também no trabalho. Então, nós temos aí os tipos de decisão do CAD, né? O CAD, o tribunal, ele pode decidir pelo arquivamento do processo, caso não encontre evidências de violação antitrust, ou pela imposição de sanções, né, ou sanção pela conduta por parte dos representados, conforme está no artigo 9º, 2 e 3. E há também as decisões executivas, né, que são aquelas proferidas durante a execução dos processos já julgados e com mérito definido. Né? Portanto, ele já, com a imutabilidade do trânsito em julgado, já havendo o que a gente chama de coisa julgada administrativa. Né? Então, o CAD pode decidir, né, pelo arquivamento do processo, né, e também pelo arquivamento do procedimento preparatório ou do inquérito administrativo, né, quando não necessariamente representa o mérito, né, quando não tem a decisão de mérito, quando ainda está ali na fase de inquérito, ele pode ser sido por falta de provas ou de indícios, por não ter certeza da ocorrência da infração da ordem econômica, né. Nesses casos, né, se houver uma prova nova, o tribunal pode novamente reabrir o julgamento, né? Mas depende de uma nova prova. Isso quem cuida aí certamente é a Superintendência Geral, né, do CAD, fica de olho aí nas condutas, né, dos agentes do mercado, e também com auxílio do Departamento de Estudos Econômicos. Eu cito no trabalho um caso que veio, inclusive, salvo engano, foi o caso da Petrobras, né, acho que o doutor Ricardo pode falar melhor, que foi por uma análise do próprio Departamento de Estudos Econômicos e gerou um inquérito administrativo e que foi ali objeto de atuação da Superintendência Geral e não foi modificado pelo Judiciário. Foi confirmado pelo Judiciário é, a decisão do CAD. Então, vem essa discussão sobre a força cogente das decisões do CAD. É uma discussão que eu faço no trabalho, a gente já está ainda aí próximo do encerramento, para a gente tratar de alguma questão ou que tenha ficado aí ou tenha surgido nesse ínterim. A obrigatoriedade da obediência do cumprimento das decisões que é imposta às partes, ela produz efeitos imediatos, né, e não tem possibilidade de recurso a outros órgãos do Poder Executivo. Então, o que o CAD decidiu ali no tribunal está decidido e cumpra-se. Né? Então, tem aí no parágrafo 2º, as decisões dos tribunais não comportam revisão no âmbito do Poder Executivo, promovendo-se de imediato sua execução e comunicando-se em seguida ao Ministério Público para as demais medidas legais cabíveis no âmbito de suas atribuições. Porque o que acontece é que muitas vezes na atuação do tribunal, embora ele tenha esse olhar com viés mais administrativista e a imposição de uma pena, de um desfazimento de ato, um termo de ajustamento de conduta, né? Muitas vezes é vislumbrado o crime, né? E muitas operações feitas pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal em conjunto, também da qual eu faço parte, foram por meios de ter se detectado ali uma possibilidade de infração penal, de crime contra a ordem econômica. E aí o Ministério Público tem que tomar, assim, as suas providências, né? Geralmente caminha para a Polícia Federal e nós vamos conjuntamente fazendo aquelas grandes operações que o CAD
fez aí na década de 90 e 2000, né, várias operações que culminaram com prisões e inquéritos policiais e julgamentos no âmbito criminal da justiça penal, né? Então, quais são as sanções pelo descumprimento das sanções das decisões do CAD, né? Isso também constitui uma segunda, né, uma espécie de secundária de infração à ordem econômica. Não cumprir as decisões do CAD é sim também uma infração à ordem econômica e sujeita os seus infratores a algumas sanções. Prevista no capítulo 2, a gente pode destacar do artigo 39, por exemplo, a multa de 5 mil até isso sendo multiplicado por 50 vezes, a depender da reincidência, né? Então a gente passa aí para a questão da revisão judicial das decisões do CAD, né? E aí, como dito lá no voto do ministro Luiz Fux, né? No tempo ele era ministro do Superior Tribunal de Justiça, hoje é ministro do STF, já foi até presidente do STF. A jurisdição exercida pelo Poder Judiciário é a jurisdição administrativa, né? A pergunta é, a jurisdição administrativa, né? A proibição do non liquer, que é a vedação à negativa do juiz em decidir a causa que lhe é submetida, como premissa dogmática jurídica há muito tempo consagrada, ela pode ser mitigada? O juiz pode, em certos casos, se omitir de decidir? E qual seria a implicação disso do acesso à justiça, né? E por que a gente trouxe esses questionamentos? Porque muitas vezes, né, o juiz não tem o conhecimento técnico, econômico de certos indicadores ou práticas, né? Por exemplo, prática de dumping, do caso da barrilha, né, que a gente discute no trabalho, é, ou mesmo fechamento de mercado, né? Foreclosure, são definições muito específicas de economia que um juiz que não tem essa formação não tem esse conhecimento técnico, né? Embora ele possa se valer de um perito, né? Mas você refazer todo o trabalho que já foi feito pelo CAD no âmbito judicial, uma análise feita, né, muitas vezes com o auxílio dos economistas do Departamento Econômico, da Superintendência Geral, né, dos próprios conselheiros, né, que se dedicam a conhecer e aprofundar certos conceitos de economia, além dos conceitos jurídicos, para se fazer um julgamento sob a lei, né, sob os ditames da ordem jurídica constitucional e do direito da concorrência, da lei antitrust do Brasil, ela requer um tempo, um aprofundamento que muitas vezes o judiciário não tem tempo pelo volume de coisas que chegam para ele. Então, surge daí, né, vem a teoria da institutional capabilities, né, formulada por Carl Sustein e Adrian Vermeule, que lançam uma proposta sobre a relativização da proibição do non-liquer, né, trazendo essa tese como solução ao problema da falta de conhecimento técnico suficiente dos juízes para decidir todo e qualquer tipo de causa sobre qualquer assunto que seja, né? E o doutor Costenaro, ele traz isso também na sua tese de doutorado, que a gente cita, inclusive, no trabalho, é, mais com o viés dos crimes financeiros, né, do sistema financeiro, dos crimes financeiros, dessa, dessa, dessa teoria também, né? Muitas vezes o juiz não tem todo esse conhecimento, né? Então, intervir numa decisão, desfazer uma decisão do CAD pode ser temerário e trazer insegurança jurídica, né, para o mercado em si e também para os players do mercado, né, como, por exemplo, os próprios agentes econômicos, as empresas, né? Não, deixou, não deixou, se o Ministério Público questionar, como vai ser, né? Então, essa decisão do CAD, ela precisa ter essa proeminência, esse reconhecimento pela sua tecnicidade, né? E também pela procedimentalidade, pela possibilidade de os players, né, os agentes econômicos envolvidos, trazerem todos os seus argumentos, exercitarem a ampla defesa, né, diante do CAD, né, ter todos os seus argumentos ali, documentos, argumentos analisados, conferidos e sim apreciados no seu mérito, né? E
para que, em caso, né, de, de um julgamento final, né, uma decisão pela conformidade ou pela não conformidade com a aplicação de alguma sanção pelo CAD, os agentes eles se submetam, né, a essa decisão. A gente traz aí alguns casos, né, no trabalho de que houve sim a submissão ao comando do CAD, especialmente depois da nova lei, né, da lei 2.529, da nova lei antitrust, esse cumprimento espontâneo das decisões, elas aumentaram vertiginosamente, né? Então, há que se reconhecer a existência de uma jurisdição administrativa cujas decisões vinculam as partes que tiveram seus interesses apreciados e julgados, restando-lhes o cumprimento. Em caso de sentir que o julgamento violou algum direito, né, como o da ampla defesa, né? Pode ser que sim, que buscarão se socorrer do judiciário para anular a decisão, né? Mas não é esse a forma de atuação do CAD, né? Tanto que tem havido reconhecimento, né, pelos órgãos internacionais, né, pela OCDE, por exemplo, e a CMA, que é da Inglaterra, né, ele vem reconhecido, né, e eu até coloquei aqui na revisão Pares de 2019, de que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica é hoje uma instituição integrada e mais enxuta, tendo se removido as ineficiências do sistema anterior, que contava com 3 órgãos distintos de aplicação da legislação, né? Tinha a SDE, que aplicava também, né, o direito concorrencial, além do CAD, né, e ainda tinha mais um órgão no Ministério da Fazenda, que também tinha essa atribuição, né? O CAD é bem conceituado, tanto nacional quanto internacionalmente, no âmbito da comunidade de profissionais, das agências governamentais e da administração pública brasileira. O CAD integra as funções de investigação e de tomada de decisão em um único órgão, mas separa essas atribuições dessas competências em 2 entidades diferentes, né? Porque o que se questiona, né, e que já se questionou pô, o CAD é aquele que investiga e julga o que ele mesmo investigou, mas essas atribuições, né, estão separadas, é a Superintendência Geral, atribuição de iniciar e conduzir as investigações e, enquanto o Tribunal Administrativo é responsável por julgar os casos investigados pela Superintendência Geral, né, e aqui um pouco da bibliografia que eu trouxe com base aqui na análise do trabalho, e fico aberto aí a algum questionamento específico, de algum caso específico que o doutor Ricardo queira trazer. A gente discutiu algumas coisas aí, né? Eu já me cedi um pouco no tempo e vou deixar aí aberto aos questionamentos. Excelente, Denilson. Muito obrigado. Não tenho aí como te agradecer aí pelo tempo que você dedicou. Primeiro, te dar os parabéns aí pela pesquisa. E acho que fazer um trabalho acadêmico, e se expor a crítica, e se expor já é difícil na faculdade, assim, né? E daí a gente faz o trabalho e muitas vezes não quer nem olhar para o trabalho de novo. E você aqui acaba auxiliando a gente, né, com questionamentos, com toda essa riqueza que o seu trabalho trouxe, assim. Daí, só te respondendo bem rapidamente ali, você tinha questionado sobre quais eram os precedentes que eu estava mencionando, né? Eu fiz aqui menção ao caso que se chama, por exemplo, Goldfarb contra Virginia State Bar, de 1975, né? Ele foi analisado pela Suprema Corte norte-americana e os peticionários eram um marido e uma mulher que contrataram a compra de uma casa no condado de Fairfax, Virgínia, né? E eles tentaram, sem sucesso, encontrar um advogado que examinasse o título deles por menos que a taxa que tinha sido colocada como a taxa mínima ali do mercado, que foi estipulado os honorários mínimos, né? A gente vê isso aqui acontecendo no Brasil, em alguns casos, alguns questionados pelo CAD, outros ainda existem, né? Mas você tem tanto esse caso do Goldfarb, que se entendeu que tabelas de honorários advocatícios elaboradas por uma associação elas não elas poderiam constituir sim uma combinação de preços condenável pelo Sherman Act, ou seja, você não teria aí uma isenção do Sherman Act em razão disso, né? E depois você teve outros casos, como o caso National Society of Professional Engineers contra os Estados Unidos, em 1978, que você tem o mesmo tipo de decisão, você tem decisões europeias, por exemplo, você tem a decisão do Conselho de Concorrência francês, né, sobre também advogados, né,
e que condenou a seção de René a não publicar a tabela de honorários deles, e você tem, inclusive, decisões aqui do próprio STJ, por exemplo, o RESP 8490 do Rio de Janeiro, que entende que o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro tem competência para baixar resoluções, mas não pode, todavia, a pretexto disso, né, legislar sobre relações entre médicos e empresas. Claro que quando a gente traz esse debate assim, né, sobre cooperativismo, a gente não está aqui desmerecendo toda a discussão e a literatura que existe a respeito, né? Mas só dando um passo atrás, depois a gente pode até debater esse ponto, assim, né? Eu acho que o teu trabalho ele traz luz assim a esse debate de eficácia, né, das decisões. A gente não pode focar apenas na parte administrativa sem olhar o que está acontecendo no âmbito judicial, né? Eu acho que você questiona justamente isso, quando que a eficácia e quando há o reconhecimento por parte do Poder Judiciário e quando não há. Mas, obviamente, que no Estado democrático, né, a gente está sujeito aí a revisão do judiciário, está sujeito a críticas. Eu acho que esse nosso próprio propósito aqui, né, é coletar e analisar o que o CAD está fazendo de certo e de errado, mas eu acho isso como algo normal, perder algumas ações, ganhar outras ações, não veria isso como um demérito, que em algum caso aí precisasse de algum tipo de correção. Né? Mas dos casos que você citou, assim, né, eu acho que tem um que é o Nestlé Garoto, né, que eu acho que está em revisão ainda, e existe algum que ali de debate se o CAD demorou 60 ou não demorou 60 dias para julgar o caso, embora no âmbito judicial e até o momento já tenham passado mais de 20 anos, ou próximo a isso, né? Então, tem aí algum tipo de questionamento sobre a própria racionalidade do nosso sistema para dar respostas rápidas a esse tipo de questão. Mas, de todo modo, o CAD não chegou a perder esse ponto, né? O que se demandou depois, posteriormente, no judiciário, foi que o CAD revisitasse, porque teve um dos conselheiros que afirmou que talvez pudesse mudar o entendimento dele se ele soubesse de alguns fatos, né? Então, esse caso ainda está sendo analisado pelo CAD, se a gente poderia ou não, qual seria a atitude correta ali, né, em relação a Então esse caso. ainda tem uma discussão no CAD, doutor Há uma Ricardo, porque decisão no CAD, por incrível que pareça, depois de tanto tempo a respeito do caso, né, mas ainda esse caso ainda está sendo debatido. Né? Eu não sei se quando for publicado o nosso vídeo aqui, se ele ainda vai continuar sendo debatido, questões, mas óbvio que está nessa discussão aí. Eu não entenderia isso como ineficácia, né? Essa que é a questão, assim, eu não estou dizendo que há uma ineficácia da decisão do CAD se ela ainda está nesse debate. Talvez possa haver uma ineficiência do sistema como um todo, né? E que não foi modificado, né? Como você bem colocou, esse caso ele foi analisado quando havia análise póstuma de análise de atos de concentração. Agora nós temos análise prévia que é muito superior, né? Agora, o segundo caso que você menciona, eu acho esse mais complexo, né, para lidar, que é o caso das cooperativas, né, porque, de fato, a princípio, o CAD, principalmente cooperativas de anestesiologistas, né, o CAD entendeu à primeira vista que não seria um cartel, mas depois, num segundo caso, se descobriu que havia, assim, uma série de questões ali de cartel, né? Por exemplo, uma cooperativa impedir que outra cooperativa ingressasse em determinado território, em determinada negociação, impedir que alguns médicos pudessem fazer concurso público em outro estado. E, especificamente, né, a gente vê uma série e que não, o CAD não sabia quando analisou o primeiro caso, que foi da Copanest da Bahia, que se menciona, né? Mas na isso. Copanest da Bahia, né, a gente verificou que a cooperativa tinha pessoas jurídicas cooperadas, né? Então, o cooperativismo é esse fenômeno que abrange empresas, porque se for assim é fácil fazer cartel.
né? Basta que várias empresas formem uma cooperativa, o que eu acho meio estranho, haver uma cooperativa de pessoas jurídicas, ou basta que, porque basta que todos os médicos de uma determinada região se cooperativizem e que eles não precisam mais concorrer entre si, né? Partindo do pressuposto dessas decisões sobre profissionais liberais, como é tão diferente, né? E como o poder público tenta fazer licitações e várias delas não, elas são desertas por haver e o Estado ele precisa contratar por inexigência e inexatividade de licitação. Então, pô, como que essas duas questões elas conversam entre si? Eu acho que nos Estados Unidos não é tão claro assim que iria se permitir esse tipo de questão, né? Mas e ainda teria a discussão aí de que, claro, eu concordo, assim, o que você está falando, né, de não ter um ruído, né, ter decisões tanto do CAD como do judiciário díspares para o mesmo assunto é algo ruim, né? O ideal seria que a gente não tivesse esse ruído, né, que é o que o Kahneman fala, né? Mas, ao mesmo tempo, isso talvez seja algo intrínseco aí de uma democracia, de uma sociedade democrática, onde você tem diferentes ah, ah, formações do CAD, né, de conselheiros do CAD, você tem diferentes juízes que analisam. Isso, no Brasil, especificamente, né, você tem isso ainda num nível muito superior, porque a gente tem a análise da constitucionalidade, né, que não é só a análise geral, né, da constitucionalidade, mas eventualmente uma norma pode ser constitucional para mim e ser inconstitucional para ti, né? Você tá para duas pessoas você vai ter diferenças e ruídos a respeito da constitucionalidade das normas e é assim que o nosso sistema jurídico ele se estrutura. Eu concordo que o ideal não é que não fosse tão aberto, né? Mas em alguma medida, dado que a gente tem todas essas questões aí de democracia e tal, talvez isso seja uma questão inerente ao sistema. Mas desculpa, eu acho que meu comentário foi grande demais aqui e eu só queria te devolver aí para ver o que, que você acha aí dos meus, enfim, desses comentários aí, dessas questões que eu acabei de colocar. Mas obrigado de novo e parabéns aí pela brilhante tese, dissertação aí que você fez e acho que vários pontos aí que você destacou, das conclusões aí que você chegou, acho que são extremamente relevantes aí para a gente refletir, assim. Obrigado aí de novo e passo a palavra para ti. Deveria sustentar com o microfone mutado. Desculpa, desculpa. Eu agradeço não, a gente está aberto sim a críticas e as críticas são o que nos leva adiante, né, a aperfeiçoar, parar nossas arestas, né, e buscar Mas de forma alguma eu erro fiz oportunidade. é mais um debate aqui, né? Não é, É, não, acho que não chega nem a ser crítica, assim, né? é, eu vou te falar, doutor, que nós sofremos aqui, né, na Polícia Rodoviária Federal, mais ou menos o mesmo, vamos dizer assim, das mesmas dores, né, que o CAD, mas talvez não no mesmo nível, né, de volume econômico, né. Por exemplo, quando a gente aplica uma multa numa empresa, por exemplo, de transporte de produtos perigosos, ou mesmo que excede muito peso ou as dimensões, ela não fica feliz, e geralmente eles vão questionar, né? Entra com recurso nas instâncias administrativas e quando perdem todas ainda vai no judiciário. E às vezes o judiciário anula nossos autos, anula nossas punições. No caso, por exemplo, da Copersat da Bahia, né? O juiz, né, lá de primeiro grau, ele entendeu, né, que aquela lista de preços, né, como se fosse aquela tabela de honorários, né, como dito, né, a OAB tem a tabela mínima de honorários, né, mas vamos dizer assim, E está sendo debatido aqui no CAD também, assim. está sendo debatido no CAD e já foi objeto também de questionamento judicial, inclusive, né? O CAD, vamos ver qual o encaminhamento que o CAD vai dar, mas já foi debatido em vários outros tribunais, até se o CAD puder fazer essa pesquisa, né? E o que acontece? Muitas vezes, né? Aquela velha acusação que o CAD tinha sob o manto da outra lei, né, da Lei 4137 de 62, ou mesmo da 8884, né, de que ele se tratava de um tribunal político, né, que se o governo queria
prejudicar uma determinada empresa que não estava se adequando, eu colocava o CAD atrás dela, né? Então, muitas vezes também essa força política, né, de uma entidade de classe, né, e aí a gente volta para a questão do Charmiotti, que a OAB é uma espécie de sindicato, poderíamos dizer assim, de profissionais liberais, a gente já viu lá que não se aplica, né? Eu sou vice-presidente do nosso sindicato aqui de policiais rodoviários federais, mas nós somos sindicato, a gente diz aqui, né, de um patrão só, né, porque nós somos servidores públicos federais, então nosso único patrão é a União. Então, nada mais é do que uma associação que busca ali se ajudar e mesmo tentar, né, melhorar alguma coisa com condições de trabalho, às vezes salário, algum benefício ou outro. Mas a Copernast, lá, o que o juiz falou? Ó, entendeu que a edição da lista de preços, né, para atendimento médico não configuraria uma infração à ordem econômica, porque a conduta, na verdade, não estaria ali nas hipóteses do artigo 20 e 21 da Lei 884 de 99. Mas sim, ele considerou que era apenas uma orientação, né, para os seus cooperados. Vamos dizer assim, ó, esse é um parâmetro a seguir, né? Quando a gente sabe, na verdade, o CAD investigou e viu que não era um parâmetro, era ali, ó, abaixo de mínimo, desse mínimo a gente não faz, né? Mas o juiz já viu, não, veja bem, não é bem por aí, foi só uma orientação, né? E a ementa na apelação civil, né, no tribunal, ela confirmou isso aí, né? E falou o seguinte ainda, que para assegurar o resultado útil do processo em exame, determina-se também a imediata suspensão da execução que corria na 18ª Vara Federal, lá da turma. Por quê? Porque ele considerou que o CAD realmente não tinha razão ali, que a tabela de honorários mínimos, uma vez que esse procedimento administrativo não objetivava prejudicar a livre concorrência, mas tão somente orientar sem natureza compulsória os profissionais associados. Esse também está no acórdão do TRF. Né? Ele endossou o que o juiz falou, né? Mas a gente sabe, né, pela prática, que não é bem assim. Claro que sempre tem um médico ou outro ali que ele é mais rebelde, recalcitrante, e ele fala, não, eu vou fazer aqui um precinho melhor para você, para às vezes o cara não quer perder o cliente. Como acontece também com a advocacia, né? Aqui em São Paulo, não sei como é nos outros estados, mas aqui em São Paulo, os valores de honorários de advocatícios ele tem por cada ato, para cada processo, e é um dos mais caros do país, né? E muitas vezes há pessoas aí de poucas posses que não tem como pagar aquele honorário para advogado, senão até o próprio valor do processo dele, da causa, seria maior do que os valores do honorário dos honorários. E tem advogados que fazem, mesmo, né? Porque o advogado, se ele não cumpre a tabela, ele incide numa infração ética e é submetido ao Tribunal de Ética da OAB. Então, essa é uma discussão, e tá, tanto que é uma discussão forte, tá no CAD, já esteve em outros tribunais, acho que até aqui em São Paulo já foi judicializado, é, e até agora, de verdade, ninguém nunca conseguiu derrubar essa tabela, né? Ela continua existindo, mas também, vamos dizer assim, às vezes a OAB faz vista grossa para os advogados que fazem o preço abaixo e também não tem, vamos dizer assim, uma investigação tão forte, uma persecução, uma análise, né, um olhar tão detido sobre se tem algum advogado cobrando abaixo daquilo lá, né? Aí, Então, e veja bem aqui, ó, claro, uma questão é haver uma tabela que é determinada por lei para uma discussão, em especial de advogados dativos, né? Que isso aí eu acho que é estabelecido ali, ou como que se dá esse tipo de questão, né? Mas imagina no caso de médicos, né? Que foi o que a gente verificou. Ah, você punir um médico que fura uma greve para atender uma pessoa que está no estado de saúde debilitado, né, e está entre a vida e a morte, na realidade, o que você está determinando é a morte da pessoa que não vai ter atendimento, ou você vai punir uma pessoa que fura greve, um advogado que talvez atenda uma pessoa necessitada com preço a menor da tabela. Pô, faz sentido você punir com esse tipo de sanção, né? Porque uma questão é a edição da tabela para esse tipo de questão, como advogado ativo que foi nomeado, ele não queria estar no caso, né? E que é determinado por lei. Outra coisa é esse tipo de questão que talvez fuja um pouco do escopo daquilo que a gente verificou em muitos casos, que era a punição de fura-greve, que é a punição
de pessoas aí que não respeitam um boicote que é determinado por um determinado plano de saúde, e as pessoas que têm aquele plano de saúde acabam pagando o preço, né, por isso. Então, você tem dimensões que são até além do preço. É a própria vida das pessoas que está em risco quando a gente está debatendo esse tipo de questão. E não é só o direito de um cooperativismo, mas você tem múltiplos aí trade-offs que estão sendo discutidos. E desculpa aí te interromper mais uma vez. Não, é que a gente vai aprofundando num determinado caso e várias circunstâncias vêm, né, e conceitos, né, e implicações, porque o direito, né, ele influi na vida, né, o direito, né, os nossos direitos básicos, direitos civis, né, a primeira linha de direitos fundamentais, né, são os direitos civis, né, e a gente atua nessa esfera, né, quando você deixa de fazer um atendimento médico ou mesmo jurídico para uma pessoa que está ali com o direito perecendo, é complicadíssimo. Por exemplo, uma mãe que foi deixada pelo marido com uma criança e precisa ali entrar com um processo de pensão alimentícia para alimentar o próprio filho, mas ela não trabalha, está desempregada. O ex-marido, o pai da criança, trabalha e ali você fala, não, mas para eu entrar com a ação e pedir alimentos provisionais para você, com a petição que eu faço, o juiz manda liminar, chega no RH daquela empresa em que aquele cidadão é funcionário, é empregado, e te garante pelo menos subsistência para o próximo mês, tantos reais, é o mínimo que eu posso cobrar aqui, a OAB não me permite cobrar menos, e você precisa depositar aqui, porque senão como eu vou receber depois? E aí aquela pessoa fica ali com o filho sem alimentar, ela perece, o perecimento não só do direito de ação, né, de questionar, mas de poder garantir a sobrevivência do próprio filho, e talvez até de si mesmo. Então, a exemplo da lei de alimentos gravídicos e tal, né? Então, são várias questões, né, que influem, né, não só o controle de estruturas, mas práticas no mercado, né? Essa, por exemplo, de colocar preço, de tabelar serviços, algo que pode sim ser cruel e implicar sim na vida, efeitos concretos na vida, na saúde, na desnutrição de uma criança que talvez tenha perda de poder cognitivo, né? Uma disfunção, uma desnaturação de proteína por falta de alimentos, nutrientes necessários. Então, essas questões, sim, é, são bastante caras, né, a nós, e a pergunta que se tem, né, é que até na conclusão, né, do trabalho, eu coloco sim, né, que não se está aqui defendendo que os juízes e tribunais devam se abster de analisar as decisões proferidas pela autoridade antitrust. Né, eu falo isso na página 125 do meu trabalho. Intervindo, inclusive, no mérito administrativo, como ocorreu no caso da LPM, eles falaram que não, era só um parâmetro ali para cobrar e tal. Mas tampouco se afirma que os dirigentes, assessores e conselheiros educados não sejam passíveis de erro. Não é isso que a gente está falando. A gente erra sim, todos nós erramos. Afinal, o antitrust não é uma ciência exata, né? Como fala a própria Forgione. Mas, sim, que o nível de tecnicidade e dessas práticas, elas podem se repercutir de maneira cruel efeitos no mercado, na sociedade, no consumidor, excluindo ali de um determinado serviço ou bem pessoas que não tiveram a mesma, vamos dizer assim, a mesma sorte na vida de nascer num berço melhor, numa família melhor, né, de pais que talvez tenham estudado um pouco mais, tenham uma condição melhor financeira, mas que tiveram ali o desafortúnio né, o azar de nascer numa família paupérrima no interior do norte do país, no Pará, no Amapá, no Acre, e talvez não vai ter quem ouça esse clamor, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter, porque nós que estamos nos grandes centros, né, nós aqui em São Paulo, vocês aí em Brasília, é, nós temos múltiplas possibilidades, oportunidades, mas quem está nos escones mais difíceis do país, em que quem está atuando lá, os agentes econômicos que atuam lá, talvez não tenham a mesma consciência moral, realmente pode ser uma sentença de morte. Pode ser sim uma sentença de morte. E isso que o senhor falou, poxa, porque nós não fizemos análise no prazo de 60 dias de uma fusão, Nestlé Garoto, aí vem agora o judiciário está analisando quase 20 anos, eu falo isso também no trabalho, né? Eu ponho até uma notícia no trabalho que fala os 17 anos, até naquele tempo era 17 anos, quando eu fiz a pesquisa, do vai e vem entre o CAD, a Nestlé, a Garoto e o judiciário, 17 anos, né, de quando começou a analisar pelo CAD, e depois a intervenção do judiciário, e aí parou tudo e está aí, né? E o CAD analisando, o judiciário trabalhando, né?
mas graças a Deus trata-se de chocolate, né? Graças a Deus não é leite, nem arroz, nem feijão, nem carne, né? Mas as empresas estão aí, vivas, né? E aí, poxa, por que não concluir em 60 dias? Então, eu tenho que concluir em 60, mas o judiciário pode levar 20 anos, né? É complicado. Sim, e o debate até não era se que a gente entende que concluiu em 60 dias, né? Mas era que quem enviou alguns ofícios e o debate era se esses ofícios ou se essa instrução de fato parava, não parava o prazo. Era um debate mais tempo. Mas tá ótimo, Denilson. Muito obrigado, assim, Eu eu te te agradeço agradeço. muito. Pô, nós aí que temos aí a honra aí de ter tido essa aula aí e colocamos aí o Departamento de Estudos Econômicos abertos aí para futuras pesquisas e questões aí que você tenha. Também é sempre bom aí a gente estar em contato com a polícia aí também, né, que muitas das operações que nós fazemos aí em conjunto, né, do CAD com a polícia, a gente depende muito aí do trabalho de vocês, né? E excelente a tese, parabéns aí mais uma vez pela pesquisa que fizeste, então, tá bom? Obrigado, obrigado e conte conosco. Precisando de qualquer coisa aqui da Polícia Rodoviária Federal de São Paulo, estamos à disposição. E para futuras debates, questões, né? É um tema que eu me apaixonei, vou continuar estudando, né? Talvez aí até numa tese de doutorado aí mais adiante, né? Mas por enquanto eu estou com um pirralhinho pequeno, fazer 2 anos de idade, está difícil para uma tese de doutorado. Mas quando tiver mais calmo, a gente vai seguir os estudos, porque é realmente um tema que vai nos levando a aprofundar, né, e trazer novas discussões com novos olhares, né, e novos problemas vão surgindo das próprias interações, né, que vão se fazendo, né. Tem um caso do Google que a gente cita aí, né, do Google e Buscapé também, que foi uma situação em que houve uma decisão administrativa do CAD e foi cumprida, né. Num determinado segmento, um item de uma operação apenas, né? Mas novas operações estão se surgindo, né, nesse meio digital de comércio eletrônico, né, que vai trazer novos problemas, novas pesquisas, novas teses, né, sobre o direito da concorrência e a aplicação da antitrust. Né? Então, vamos seguindo. Ótimo. Muito obrigado. Eu que Falou, agradeço. até mais. Até a próxima. Obrigado a todos.